Agora sim, boa tarde, senhoras e senhores. Retomamos agora as nossas atividades com o painel Soluções, Propostas e Desafios para a Segurança Pública do Brasil. Convidamos para mediar este painel a jornalista da Jovem Pan, Paula Nobre. Uma salva de palmas, por favor. E também Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, deputado federal licenciado. Uma salva de palmas, por gentileza. Um dos nossos palestrantes é Alexandre Abraão Teixeira, juiz de direito, titular da terceira vara especializada em crime organizado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E o promotor de justiça Dani Salles Silva. Todos agora farão parte do painel Soluções, Propostas e Desafios para a Segurança Pública do Brasil. Um ótimo painel a todos, eu espero que aproveitem. Momento emblemático que começa a partir de agora, na tarde do último dia do Fórum de Segurança Pública Elo Brasil, edição São Paulo. Ontem eu estive aqui também no painel muito interessante, conversando com o pessoal, procurador aqui com a gente hoje, conversando com o coronel lá de Mato Grosso do Sul, conversando também ontem com o secretário do Rio de Janeiro, descobrindo os desafios em relação ao crime organizado, em relação ao tráfico de fronteira, e hoje estamos aqui mais uma vez. Eu vou mediar esse painel com o Derrite, e antes de começar essa mediação com ele, eu preciso fazer uma pontuação que eu preciso que rapidamente todos vocês já comecem falando sobre isso, inclusive o Derrite, tá, Derrite? Eu peço perdão para você em relação a essa mediação agora, mas a gente precisa ouvir você também um pouquinho que seja. O Salles, o Dani Salles chegou em mim agora e falou assim, você sabe o que aconteceu nas últimas 48 horas, né? Então não tem como a gente não deixar de falar sobre uma fala do presidente Lula que eu queria muito a interpretação de vocês em relação ao crime organizado, em relação ao tráfico de drogas. Quando ele falou que tráfico de drogas, os traficantes são vítimas de usuários. Eu queria que vocês falassem, Derrite. Derrite, olha, eu peço perdão, de verdade. Ela levantou a bola, Derrite, ela levantou a bola. Não, eu preciso muito que vocês falem um pouco sobre isso, para a gente começar esse debate um pouquinho mais acalorado para o pessoal, porque é sábado à tarde, o pessoal está aqui com a gente hoje, e a gente precisa ouvir um pouco de vocês. Então, vou só repetir a fala do presidente Lula para a gente começar o nosso painel hoje. Salles, repete não, a culpa repete é não. sua. Ô, Derrite, a culpa é do Dani Salles que fez isso. Ele me encurralou ali e falou, você sabe o que aconteceu, né? Então, olha só, traficante de drogas são vítimas de usuários. É com vocês, rapidamente. Bom, gente, boa tarde a todos. Uma alegria estar aqui, podendo mediar junto com a Paula, esse painel, com dois profissionais que eu tenho uma admiração, um respeito enorme. Nosso promotor, Dani Salles, promotor do Estado de Goiás, doutor Abraão, juiz de direito do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. São profissionais que nos inspiram a continuar lutando, que sempre apoiaram as forças de segurança pública. Então, para mim é uma honra muito grande estar com a Paula, ao lado desses dois gigantes aqui. Sobre a fala do presidente, eu estou pensando até em gravar o vídeo para postar nas redes sociais sobre isso. Brincadeiras à parte, eu acho que foi o vídeo que mais viralizou na minha rede social, foi esse vídeo falando. E o que eu vejo, né? Os políticos, eu vou falar como político aqui, tá? Os políticos têm uma tendência natural de escolher o tema que está mais afetando a população em determinado momento para falar sobre ele. Então, quando alguém vai falar sobre um tema que não desconhece ou que tem uma visão muito enraizada sobre aquilo, acaba falando a verdade. Aquela besteira que ele falou é o que ele pensa, que o PT pensa, que a esquerda pensa a respeito do criminoso. Há pouquíssimo tempo atrás, esse mesmo presidente falou que não aguentava mais ver as forças policiais reprimindo os jovens só porque eles roubavam um aparelho celular para tomar uma cervejinha. A esquerda, ela adota um pensamento marxista que foi incorporado no Brasil, de que o bandido é um coitadinho, a teoria crítica, né? Um coitadinho, vítima da sociedade. E nós temos que tratá-lo dessa maneira, ressocialização, desencarceramento. São políticas públicas, falando de esquerda, para não parecer que é um ataque ao atual presidente. O próprio Haddad
que hoje é ministro desse governo, quando candidato a governador de São Paulo, ele declarou, fez um vídeo dizendo que ele iria adotar uma política pública de desencarceramento em massa. Então, eles têm essa visão de que o bandido é um coitadinho, é vítima da sociedade. Já nós não, nós queremos que o criminoso, quando comete um crime, seja efetivamente punido. Por isso que a gente defende tanto a mudança, principalmente na lei de execuções penais. Não adianta condenar um criminoso a 200 anos de prisão, se existe a progressão de regime, se ele cumpre 2 anos e logo depois já está na rua voltando a delinquir. Então, é lamentável que nós tenhamos a autoridade máxima do Poder Executivo no país com essa visão, uma visão deturpada, que só beneficia criminosos. E nesse exato momento que a gente está aqui discutindo, que tem essa fala do presidente, é o momento que o governo federal apresenta uma PEC da segurança pública que quer justamente tirar poder dos governadores, do comandante-geral nosso que está aqui, Coronel Coutinho, do nosso delegado-geral, competente delegado, doutor Arthur Dian, querem tirar o poder, a autonomia das polícias estaduais, e Brasília quer dizer o que os estados têm que fazer. Ora, num país com dimensões continentais, que tem as realidades que foram apresentadas nesse fórum aqui pelo Coronel Vilmar, do DOF, lá do Mato Grosso do Sul, o delegado que eu fiquei assim impressionado com o trabalho da CORE do Amazonas. Os caras são espetaculares, Arthur. Os caras no Rio Amazonas combatendo criminosos com ponto .30, ponto .50. Então, esse governo federal acho que vai ter uma linha única ditada por eles, que não conhecem nada de segurança pública, tirando a autonomia das polícias estaduais, dos governadores. Então é lamentável e só mostra o quanto o problema da segurança pública, esses governos sucessivos do PT e da esquerda, nos trouxeram até aqui. Ô, Derrite, eu fiquei apavorado porque o maior receio que eu tenho é que nas conclusões da CPI seja de que, na verdade, o culpado pelo rombo do INSS tenha sido os aposentados que assaltaram o INSS. Então nós caminhamos meio que para essa conclusão aí. Mas é uma inversão completa da ordem natural e justa das coisas. Dani, seu parecer também, a gente quer rapidamente, por favor, em relação à fala do presidente. É o que eu disse, porque na verdade é de uma irresponsabilidade não só com cada uma das pessoas que hoje tem um problema de saúde pública dentro de casa, que é um usuário de entorpecente, é uma irresponsabilidade e uma falta de hombridade para com a tratativa com as forças de segurança pública de toda a nação, sabe, que tem um enfrentamento cotidiano, dioturno, desse delito, tráfico de drogas que aliena nossos jovens, que corrompem nossas famílias, que desgraça nossa sociedade. Então colocar a culpa da narcocriminalidade, do tráfico de entorpecente no próprio usuário, para mim, inclina-se a um processo de HIT, que se afigura como absolutório do próprio traficante. E quem deseja a absolvição do traficante flerta com uma narcocondescendência, né? Então eu recebi, não com indignação, mas sim com bastante tristeza. Doutor Alexandre Abraão. Eu, como magistrado, eu nem posso me pronunciar, porque a lei orgânica da magistratura me impede. E eu acho que num país que a gente quer tanto que as coisas funcionem, a gente deve sempre primar pela legalidade. Uma coisa que me entristece muito é que, eu vou contar um fato concreto, outro dia eu estava sentado num restaurante, tomando uma taça de vinho quieto, e eu vi uma pessoa fazendo um discurso caloroso sobre legalidade, sobre cumprir ordem, lei e tudo. E no final essa pessoa subiu numa lambreta, sem placa, sem capacete, e foi embora. E aí eu penso bem isso. Eu não posso realmente, eu não vi o que ele falou, eu não sei em que contexto essa frase, mas eu tenho uma coisa para dizer a vocês, do fundo do meu coração, eu tenho muito medo de frases. Porque as frases retiradas de um contexto, e eu não vi o contexto todo, vocês viram, eu não vi, realmente eu não vi, eu ouvi a frase aqui. A frase retirada num contexto todo, de um contexto todo, ela é uma frase que se torna perigosa, né? Basta você dizer, quando eu dava aula de direito penal, vocês sabem disso, por exemplo, nos crimes contra a honra, a gente dava um exemplo, me perdoem o termo, quando eu falo assim, João é um filho da puta, e rindo. Nesse momento não há qualquer ânimo ofensivo. Mas quando eu digo João é um filho da puta, eu estou ofendendo. Então eu não ouvi a frase. E até que tivesse ouvido, eu peço perdão a todos. Eu acho que a lei orgânica me veda e eu falar, eu estou descumprindo a lei. E daqui para frente, como é que eu vou defender tudo que eu posso defender a todos vocês? Se alguém aqui olhar e falar, mas espera aí, ele já larga quebrando a lei. O Ministério Público, por exemplo, o Ministério Público, vou pegar aqui um exemplo do Ministério Público. Imagina um Ministério Público, esse cara que está aqui, que é uma fera no Ministério Público,
que a única tristeza que eu tenho é que ele não trabalha comigo, nós somos de estados diferentes, mas podíamos ser interplanetários e trabalhar juntos. Ele dissesse assim, olha, eu acredito que João matou Maria. Ele tem que afirmar, João matou Maria. E ele não está ofendendo porque é o ônus da função dele. É mais ou menos esse o exemplo. Então eu peço perdão a todos, mas eu não posso me pronunciar do que eu não vi e do que eu não sei. E ainda que tivesse visto, eu não poderia, porque eu acredito que eu estaria abrindo mão do meu respeito pela liberdade. Claro. Me peço perdão a todos. Uma salva de palmas aos três. Eu acho que era importante trazer essa interpretação, porque veio juntamente em volta, né, dentro do tema que a gente está aqui hoje, dentro desse evento, né, nas últimas 48 horas, nas últimas 24 horas, essa fala. Então, de fato, era importante a gente falar. Derrit, eu vou começar com o Dani, e aí você dá sequência, então? Dani, vamos falar, então, sobre os desafios da segurança pública lá no estado de Goiás, na região centro-oeste do Brasil. Quer trazer para a gente alguns? Não, acho que um fator que me levantou curiosidade nas últimas semanas foi um pontual flagrante feito pela Polícia Militar em cerca de menos de 30 horas e não homologado pela Polícia Civil. E eu conversei muito com o staff do DERIT e fiquei impressionado com a habilidade que o Estado de São Paulo teve de fazer essa coalizão das forças. Né? Polícia Militar trabalhando junto com a Polícia Civil. Ontem o DERIT falou que quando a Guarda Municipal dá uma cadeia, né, que a equipe de segurança pública ela acaba comemorando, né, o sucesso. Então, acho que o Goiás é um exemplo de segurança pública. Nós temos uma cidade ordeira, lá nós podemos caminhar nas praças, tirar uma selfie com o celular, nós podemos sentar na porta de casa com a namorada, as crianças podem brincar na porta de casa, ou seja, eu sei que é um estado de exceção, né? Não é o que vive em outros estados da federação. Tive agora por 15 dias no Nordeste e fiquei sabendo de 2 cidades que foram desocupadas por causa de facções criminosas. Desocupou a cidade inteira, não é um bairro, não é uma viela, né? Então, acredito que o maior desafio que nós da segurança pública enfrentamos é não ser submetido a fogo amigo. Nós precisamos poder confiar, polícia, sabe? Não existe secção da atividade policial. E, para além disso, nós temos que ter um inimigo em comum, e o nosso inimigo comum é a criminalidade. Então, acredito que Goiás passa por um processo de amadurecimento, porque nós ainda somos um estado provinciano, mas que flerta aí em ter aquelas grandes cidades. Então, nós ainda não enfrentamos essas questões tão dramáticas como São Paulo, né, que são facções criminosas, né, como no Rio de Janeiro, né, morros, briga por território. Então, não há uma viela no estado de Goiás onde a Polícia Militar não entre, né? Então, acho que isso demonstra a habilidade do governo do estado de Goiás para o combate à criminalidade, mas também sinaliza aí a nossa atenção para que a gente possa evitar que a gente flerte com esse estado de exceção que a gente vai ver em outros estados da federação. Bom, eu queria fazer uns apontamentos. Não sei se o doutor Abrão tem alguma... O senhor vai apresentar alguma coisa? Vai? Então, eu queria que o doutor Abrão passasse a palavra para ele fazer a apresentação, por favor. A nossa sociedade que aqui está, é um prazer falar com vocês. Meu nome é Alexandre Abrão Dias Teixeira, sou juiz de direito no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro há 27 anos, fui juiz auditor militar, fui presidente do 3º Tribunal do Júri ou de outros júris por mais de 20 anos, fiz mais de 700 plenários e hoje aceitei, a partir de 2022, o desafio de estar numa vara de crime organizado. A tarefa que me foi incumbida pelo DERIT é quase desumana e cruel, porque eu tenho que falar de 30 anos de experiência do combate ao crime organizado em 30 minutos. Mas, se Deus me ajudar, eu faço sempre uma oração, né? Que Deus me ajude, que o Senhor me dê prazo, e se não der, que o DERIT me ajude. Então, vamos lá. Nós temos que falar sobre o Rio de Janeiro, mas nós temos que, antes, passar um pouco na questão histórica. Vejam vocês, meus amigos e minhas amigas. Vamos começar lá do início. O Rio de Janeiro, infelizmente, é o amplificador de tudo que é ruim que está no Rio de Janeiro, no Brasil. Nós disseminamos o crime organizado, nós disseminamos a prática do fuzil, tudo que é ruim começa no Rio de Janeiro. Isso tem uma origem histórica. Para começar, e vamos descortinar algumas inverdades, porque tudo que eu leio de Comando Vermelho, tudo que eu leio de milícia, tudo que eu leio de falange e etc., tem sempre um cunho ideológico que tira vocês da sintonia muito sutilmente. A primeira facção que chega ao complexo da Ilha Grande, e vocês não vão achar isso em livro nenhum, é a falange
da Segurança Nacional, FSN, presos políticos, que intimidados e com medo dos presos comuns se isolam em uma determinada galeria. O convívio, nada como o convívio, vai aproximando. E eles então se desnaturam o FSN e criam a Falange Vermelha. E a Falange Vermelha, então, vira depois o Comando Vermelho, que vai evoluindo desde então até nós termos o que nós temos hoje em dia. Então, a história, primeiro erro, eu vou enumerar aqui alguns erros históricos da sociedade brasileira que nos colocaram aqui onde nós estamos. E isso mexeu muito, isso me foi muito alimentado quando em 2018 foram apreendidos 66 fuzis no pátio da Receita Federal no Rio de Janeiro. 66 fuzis estavam em aquecedores de piscina, isso é matéria notória, e nós recebemos agentes da TF lá e o agente disse assim para mim: vocês precisam do 11 de setembro de vocês. Por quê? Porque depois do 11 de setembro, a soberba americana das instituições e dos homens que a habitavam foram as grandes causadoras da tragédia do 11 de setembro. E a partir dali, mais de 900 agências de inteligência americana começaram a se integrar. Mais de 1 trilhão foi gasto. E nós aqui, a Polícia Federal não lida com a Polícia Civil, a Polícia Militar não fala, o Judiciário se distancia, o Ministério Público é ascético, porque não raras as exceções das interligações. E é essa quebra que nós queremos. E nós precisamos fazer, porque nós chegamos numa empreitada, nós chegamos num encurralamento que não tem mais solução, porque as coisas vão sempre piorando. E vocês veem que o Rio de Janeiro supera todas as... Passa o vídeo para mim, Fábio, por favor. Primeiro ponto que eu quero dizer, Coronel Coutinho, Derrite, já te falei isso uma vez e vou falar para todos os policiais. Vocês não podem, não devem deixar que se instalem nas casas de vocês, falei isso com o Derrite em Brasília, seteira e barricada. A hora que vocês perceberem que há uma barricada no estado de São Paulo, vocês acabaram com o estado de São Paulo, e de Goiás, e do Amazonas, e de qualquer estado. A seteira e a barricada é o limite final da liberdade da sociedade. É aquele momento em que eu, sem declarar, retiro da sociedade, tá certo? O domínio de uma determinada região. Isso nós chamamos de black spot ou zonas de exclusão de soberania. E por que são? Porque nessas regiões vocês não mandam em nada. Não é o presidente, não é o governador, não é o prefeito, são todos. Nós não temos mais autoridade. Formalmente, muito bonito, mas na prática, quem manda é quem domina a região. E quem domina a região impõe a disposição legislativa. E aí nós vemos a menina que... Onde é que está a turma da defesa da liberdade? Lugar de mulher, dona Paula, me parece que é onde ela quer, menos na zonas de exclusão de soberania. Porque lá, se você se relacionar com o alemão da comunidade rival, o office boy da comunidade rival quer namorar com você, que é cabeleireira. Você vai ser espancada e morte porque você migrou a fronteira sem autorização. Você só pode ter um homem daquela comunidade. Isso é exclusão de soberania, quando essa gente não pode. Derrite, eu conto uma história muito interessante que ninguém sabe. Eu era juiz do 3º Tribunal do Júri, uma mãe chega para mim no dia da audiência, para mim e para minha promotora Carmelisa, e diz assim: olha, doutor, eu vou mentir hoje em audiência. Ela era a mãe da vítima fatal, da Cidade de Deus. Eu mostro e canto. É processo judicial e eu abri o sigilo. E essa mulher disse assim para mim e para a promotora: eu vou mentir. Mas a senhora não pode mentir. Eu vou mentir, mas seu filho, a senhora é essencial. Eu vou mentir, porque lá em cima, na plateia, dentro do Tribunal de Justiça, tem uma mulher negra, gorda, nada de preconceito, a narrativa dela, que está sentada lá. E se eu disser hoje a verdade aqui, a minha filha já está sequestrada desde sábado, era uma segunda-feira, e se eu disser a verdade aqui, a minha filha vai ser morta, eu já perdi meu filho. E aí nós tivemos que aceitar a verdade. E eu olhava para cima e eu via a mulher, e naquele dia eu falei: eu sou o Estado? Que você é o Estado, comandante? Não é não, o senhor está aí, fardado, tá, vocês estão aí. Mas que Estado é você? Que você vê uma mulher desarmada te olhando da plateia e você não pode fazer nada.
Nós tivemos que rebolar, a promotora levou no peito e na raça e nós conseguimos a condenação. Aí eu pergunto a vocês, esse é o Estado? Então a primeira dica, o segundo erro, foi quando nós admitimos no cotidiano a teoria da zona do conforto, nós permitimos que diariamente fossem criadas seteiras, barricadas e das mais diversas aqui. Vocês vão ver de toda sorte. E hoje eu disse isso aos generais, agora em Belo Horizonte. Hoje não há, senhores, não há um blindado no país das Forças Armadas que transpasse tranquilamente as seteiras que estão instaladas com bases de mais de 1 metro de profundidade, com trilhos de trem, com pneus que queimam. Não há um blindado, não adianta trazer Urutu, ou blindado mais Clanf, não adianta, eles não passam. E aí o que é que eles fazem? Eles botam, passa o vídeo, por favor, que parou, eles param o carro, vocês são obrigados a sair, e por essas seteiras, é por aí que a tal da bala perdida sai, é por aí que a bala perdida sai. Essa aqui é muito interessante, vocês verem, é um cavalete. Quando o carro blindado passa por ele, ele vira ao avesso. Ele vira ao avesso, repara que é numa ladeira. O blindado sobe. Mas o que acontece? Ela trava a roda do blindado embaixo. Os garotos de cima jogam combustível, jogam óleo, e aí o carro começa a cantar o pneu e não sobe, não sobe, não sobe. O que acontece de cima? Começam a atacar coquetel molotov em cima do carro para asfixiar os policiais que estão dentro. Isso é nítida tática de guerrilha que foi permitida, que está sendo permitida por causa da maldição das barricadas e das seteiras. Me perdoem, o tempo é muito curto, eu tenho que acelerar demais. Eu tinha horas para vocês aqui. Vamos passar à frente, por favor? Vamos lá. Todo mundo diz, olha, nós vamos virar uma governança criminosa. Nós já somos. Nós já somos. Mais 60 milhões de pessoas hoje vivem sobre a égide do crime organizado. As favelas hoje são independentes. Elas geram, por ano, isso é um estudo, o doutor Vitor, secretário, trouxe aqui ontem, 300 bi por ano. É um capital sem fim. Essa questão da guerra, tá todo mundo preocupado com droga? Desculpa, gente, desculpa. Eu prefiro sair daqui dizendo a verdade. A guerra das drogas nós já perdemos. Essa nós já perdemos. E sabe por que nós já perdemos? Porque hoje, a droga é a 4ª ou a 5ª fonte de renda do crime organizado. O domínio é territorial, é black spot, é zona de soberania, é cobrar a gatonete, é cobrar o motoboy, é cobrar a van. Os motoboys na Rocinha, para andar o mototáxi na Rocinha, só o mototáxi na Rocinha gera, por semana, 300 mil reais, é um dinheiro limpo, eu não tenho preocupação mais com idolação, com droga. Hoje a droga é para lançar para fora. E quem quer consumir as favelas consome, porque até a sociedade, até a comunidade de dentro das zonas de exclusão, ela é independente. Então nós estamos discutindo, nós estamos queimando gordura com que não podemos e não devemos, porque essa guerra a gente já perdeu, essa batalha a gente já perdeu. Temos que passar para a próxima, porque essa agora é muito pior. Nós estamos andando à frente, e nós estamos indo a um patamar maior. Quem leu o livro de Vanessa Neumann, Lucros de Sangue, ouviu a seguinte frase e vai entendê-lo na seguinte frase: os mísseis do Hamas são alimentados pelos cigarros clandestinos do Paraguai. E por que eu digo isso? Porque hoje as cadeias ilícitas já se interligam. E o Brasil está passando... Não se preocupa com esse negócio de cocaína, de que o traficante é bom, Nós estamos indo para outra prateleira, minha gente, nós estamos indo para outra prateleira. Agora, em julho e agosto desse ano, foi preso um cidadão dentro do complexo do Alemão com o MC, sempre o MC, delegado. É sempre o MC, bonzinho, né? É uma coisa, para a senhora que é mais da área da mídia e tudo mais, né? É a exposição cultural. Exposição cultural, com crítica a nós, que eu quero as críticas, eu não quero elogio, era do Dicró, era do Bezerra Silva, era Caguete, sim, o delegado, não sei... Falava mal da polícia, eu sei que meu pai é delegado, mas eram umas críticas. Agora, eu não aceito um MC cantar
que você é uma cadela, que você tem que ser estuprada, currada, matar os alemão com a minha groque, com pentão. Isso não é cultura, isso é instigação à morte, a sangue, é o cântico. E aqui eu já distingo outra coisa. A ação que gerou 6 bilhões de reais lá do PCC com o Comando Vermelho, todo mundo disse, o Comando Vermelho se uniu. Derrite, ele não se uniu com o PCC e não vão se unir nunca. E digo mais, o nosso inferno, terceiro erro, vai ser a hora que eles se enfrentarem. Porque o PCC tem mais gordura, tem mais fôlego financeiramente, mas o PCC, ainda que pratique ações violentas, são ações isoladas. O PCC, ele quer se dissociar da violência. O DNA dele é esse. E, não obstante, ele faça uso. Eu não estou falando que o PCC é bom, mas eu estou falando simplesmente que o Comando Vermelho, por exemplo, tem um DNA sangrento. Quem leu o livro do Carlos Amorim, do Comando Vermelho, leu a entrevista do William da Silva, vulgo professor, lá na década de 80, quando ele disse mais ou menos assim: vou nos morros e vejo a garotada com disposição fumando baseado. No futuro, eles serão 3 milhões em armas matando vocês, a polícia. Vocês já imaginaram o que serão 3 milhões e 10 milhões de desempregados nas ruas matando vocês? Então já era, e aí o nosso quarto erro, já era uma declaração de guerra que nós fizemos o favor de esquecer. Que a ideologia do Comando Vermelho é de sangue, é de calcinar, é de matar, é de fonte de micro-ondas. Aí todo mundo está dizendo, olha só, as polícias do Rio de Janeiro são milagrosas. Aí todo mundo diz, mas caiu o índice de homicídio. Eu vou dar uma dicasinha para vocês. Vamos olhar os índices de desaparecidos. Quem é que conhece no Rio de Janeiro porco de favela magro? Sabem por quê? Ninguém conta isso para vocês. O porco come a calota craniana, então se eu pico o inimigo e jogo para o porco comer, o porco come. Os jacarés dos canais e dos rios são enormes. Ai, come lixo. Eu preciso dizer para vocês qual é o lixo? Por quê? O segredo está nos desaparecidos. Por quê? Nós, de 2022 para cá, muito com a ajuda da Polícia de São Paulo, de Goiás, nós prendemos mais de 400 criminosos de outros estados. Nós viramos spa do crime. O sujeito vai para lá e fica comandando o crime aqui, em Minas Gerais, em São Paulo, na Bahia, em tudo quanto é lugar. Então, nós somos totalmente diferentes. Então, nós somos esse elemento que foi preso. Isso é que é importante. Nos lançou numa outra prateleira. O que um top tem do Al-Qaeda na lavagem de dinheiro está fazendo dentro do Complexo do Alemão no Rio de Janeiro. Um homem dos mais procurados pelo FBI, pela CIA, pelo Mossad, estava com um cantor de rap. O que esse homem foi fazer? É o deslocamento desse homem. É o erro que nós temos. Passa, por favor. Então, meus amigos, essa é uma imagem, com muito pouco tempo, essa é uma imagem do que o exterior vê de nós. Nós já somos um narco-estado, nós somos um problema para a sociedade mundial. E agora nós atraímos Al-Qaedas e outros, Hamas, tudo para a nossa tríplice fronteira e agora dentro do Rio de Janeiro. Isso nos lançou num novo patamar. Eu tenho certeza, não tenho prova, mas intimamente, se nós formos olhar toda essa relação, delegado, com base na inteligência e na contra-inteligência, não é muito difícil imaginar que o PCC tem ligações com células terroristas. E agora, imagine, hipoteticamente falando, aparecer amanhã um atentado com um dispositivo nuclear em qualquer lugar do planeta e nós sabemos que muito foi cogitado, tratado e o dinheiro muito foi lavado no Brasil. É um estigma que nós não podemos ter. Então, o nosso problema é muito maior do que droga, vocês me perdoem. Essa é a imagem que nós somos, uns narco-estados. Então, nós não vamos ter a colombinização ou algo do gênero. Nós já somos um narco-estado. A nossa violência é pior do que Passa, por favor. Olha bem, por que eu vou falar um pouco dos fuzis e das armas? Vejam vocês, esse ano passado, 638 fuzis. Esse ano, dia 10, quando eu fechei esse estudo, nós tínhamos 522 fuzis apreendidos. Hoje, esquece, já estamos com 583 fuzis. Mais de 60 mil munições apreendidas. Por que eu falo do fuzil? E aqui eu preciso fazer um trabalho interessante para que vocês tenham ideia.
o fuzil, lá na década de 80, o coronel Emir Laranjeira, quando apreendeu o primeiro fuzil, todos comemoraram. Apreendeu-se um fuzil, que excitação. E o coronel calado disse assim, vocês estão felizes com isso? Eu não estou. Mas como o senhor não está? É simples. Ninguém pegou um fuzil, um avião da American Airlines, vem, hi, my name is John, vim aqui trazer um fuzil para vocês. Nós tiramos esse fuzil já não é mais problema. O nosso problema agora é logística. E aí ficou comprovado o quê? Que o nosso problema era logística, porque passado quase 40 anos, nós temos essa reação do fuzil. Para vocês terem uma ideia, olha o que é impressionante. O Exército Brasileiro no Rio de Janeiro não consegue destruir todas as armas que são apreendidas anualmente. Esse ano já estão com mais de 5.700 armas de fogo e com todo o esforço que o Exército Brasileiro faz lá em solo carioca, ele só conseguiu 2.500, isso se acumula todo ano. Quando muito consegue destruir 50%, qualquer dia o prédio da divisão de armas do Rio de Janeiro vai cair, porque ele não aguenta mais o peso de tanta arma e nós não conseguimos sequer inutilizar aquele arsenal. Por que eu falo isso aqui? Outra coisa que é o helicóptero. Aí nós vamos elegendo inimigos públicos número 1. Olha o helicóptero. Passa o vídeo, por favor. Agora vocês vão ver o helicóptero atirando no cidadão no Rio de Janeiro. É o helicóptero que está atirando. Né? É o helicóptero que está atirando. Eu digo sempre, Deus é brasileiro, a Virgem Maria é carioca, os anjos da guarda habitam o centro do Rio de Janeiro. Esses tiros estão sendo dados de munição traçante, tá? No meio dessa... Aonde estão indo esses tiros? Cadê o tiro do helicóptero? Não existe um dano colateral, não existe uma vítima civil morta na história da aviação carioca por tiro do piloto. Mas aí vocês começam a ver da onde vêm os tiros que matam muitas pessoas. Todo mundo está vendo. Aqui, esse detalhe dessa foto, guarda essa foto. Quando o delegado Rodrigo Oliveira foi encomendar esse helicóptero dos Estados Unidos, pediu blindagem no teto e todo mundo debochou. Falou, o senhor vai brigar com o marciano? Não, a realidade é essa. A realidade é essa. Nós somos o único estado, o único lugar no mundo que tem um helicóptero blindado no teto. Por causa dessa situação que vocês veem. 267% foi o aumento dos ataques nas aeronaves, 765% os danos, 1.745% o aumento de ataques contra blindados, 60% no número de operações. Aí eu digo a vocês, isso é caso de polícia. Não há polícia no planeta que combata isso. O Coronel Coutinho, eu lanço um desafio ao senhor. Vamos sair daqui, Derrite, agora. Vamos sair nós 3 daqui agora. Vamos parar na Avenida Paulista e eu quero 4 policiais do senhor fardados de fuzil 762 andando na Avenida Paulista. Todo mundo vai parar e vai sair de perto. Ou eu estou mentindo? O senhor sabe que se eu parar aqui, ali na rua, do outro lado da rua, 4 policiais numa viatura com fuzil 762, todo mundo vai falar, no Rio de Janeiro, é o único lugar do planeta que você vai à praia e o cara patrulha de um fuzil 762, porque pode passar um bonde. Não há. As polícias brasileiras, vou dizer uma coisa para vocês, são as melhores polícias do planeta. Elas não precisam de admiração, não. Quem tem que admirar vocês é a família de vocês. A polícia brasileira, principalmente a carioca, ela precisa de respeito. As polícias precisam ser respeitadas. Elas não precisam ser admiradas, adoradas. Se forem, melhor ainda, porque o que fazem, eu acho que é uma baixa estima muito grande. O Coronel Cajueiro, eu trouxe aqui para vocês, o Coronel Cajueiro fez um estudo. Olha que interessante. Entre 1994 e 2015, a taxa de mortalidade da PM foi de 3,43%. A taxa de mortes de militares na Primeira Guerra Mundial, foi de 2,46%. Sabe o que isso quer dizer? Que é 725 vezes mais arriscado sofrer um atentado e morrer no Rio de Janeiro do que ter servido em todas as guerras. O policial no Rio de Janeiro tem 4 vezes chance mais de ser ferido do que todos os militares americanos em todas as guerras do planeta. E aí eu digo a vocês, aí vocês entendem que 50% dos policiais brasileiros executados esse ano eram cariocas. 5 a cada 10 que morreram eram cariocas. E aí você vê, esse é o resultado. Eu tenho que correr mais ainda. Vamos lá. Passa, por favor. Doutor, fique em paz com relação ao horário aí, pô. Tá, desculpa. Tá todo mundo querendo te ouvir. Então tá, pode ficar despreocupado. Então vamos embora, não quero água, não quero nada. Vamos para cima. Olha bem, vocês estão vendo esse carro aqui? Passa o videozinho. É o caveirão deles. Isso é muito caro para nós.
Foi assim que um policial da CORE, marido de uma colega juíza, foi executado. Foi com um carro desse. Eles saíram de dentro da Cidade de Deus, eles foram dar um bote em Santa Cruz, na milícia, mataram o miliciano, mas o carro foi muito alvejado. O carro hoje blindado é roubado, eles criam a seteira do carro, blindam o carro, e quando eles vão voltando para casa, o carro estava muito quebrado. Eles pararam numa via, voltando na Barra de Guaratiba. Né? Uma pequena estrada, e o rapaz vinha saindo com a esposa de casa e vinha vindo. Ao visualizar a situação, ele vinha no carrinho da frente, um Renault Sandero, ele parou o carro, saltou, pô, perdi, para dar tempo a ela. Ela deu um cavalo de pau, fugiu, ainda tomou 4 tiros de fuzil, que não varou a blandagem, mas ele foi reconhecido policial e foi executado. Então você vai vendo que toda a estrutura é montada. É outra coisa que vocês não podem deixar acontecer aqui, delegado. É investigar roubo de carro, carro blindado, porque eles estão desenvolvendo isso. E não se iludam. No Rio de Janeiro, nós sabemos onde todos estão. Nós sabemos tudo o que acontece. Só não temos como chegar neles. Passa, por favor. Olha só, essa imagem aqui, passa o vídeo. Essa aqui é digna de falda é um capítulo de falda, essa primeira situação aqui. E aí você vê como é que o policial hoje consegue operar no Rio de Janeiro. Ele opera no desespero, no limite, é uma operação especial, semelhante às operações militares de sequestro e de retirada, e não sequestro no sentido criminoso, do Rio de Janeiro. Esse aqui é um miliciano que souberam, por drones e por tudo, que ele iria na casa da amante, numa das ruas que dava acesso à comunidade. Ali dava para chegar. Os policiais, 3 policiais, só, sem colete, sem nada, para conseguir passar pelas seteiras e pelas blindagens, foram para cima dele. E aí há um confronto, está vendo, ele efetua dinheiro, enfim, acaba baleado. Então, as operações no Rio de Janeiro para a retirada de cabeças ou lideranças, seja de quem for, são operações típicas do resgate do Bin Laden, de algo semelhante aos 13 de Benghazi, são operações militares típicas. E aí eu digo para vocês, por que eu digo isso com tanta tranquilidade? Eu sou instrutor do BOP da CORE há mais de 20 anos, e eu tive chance de receber, nessas 2 décadas, pelo menos, militares das forças do planeta todo, militares e policiais. O que eu quero dizer com isso? De todos, sem exceção, Alemanha, Inglaterra, Itália, Colômbia, México, Canadá, Estados Unidos, todos, sejam militares e policiais, disseram o seguinte: isso aqui não é caso de polícia, isso é caso de direito internacional dos conflitos armados, direito internacional humanitário. Isso é caso de intervenção. E eu não estou defendendo matar, não. Porque, olha só, é raso também quem disser a vocês que a polícia boa é que mata muito. Eu não quero um policial que mata muito, até por uma ótica egoística. O policial que mata muito se destrói emocionalmente. Quem leu ou quem não leu, precisa ler. Quem leu sabe do que eu estou falando, quem não leu precisa ler um livro chamado Matar, um estudo sobre o ato de matar, de David Grossman. David Grossman, ele descreve após a onda de violência pós-guerra do Vietnã, o quanto deturpa-se um agente público nas hipóteses de confronto. Matar não é da essência humana. Isso nos destrói. Então, eu não quero um combate do policial, eu quero sufoco. Vai sair 85 vezes, eu não curto isso, mas que seja. É para mim melhor do que um policial entrar num confronto, porque isso destrói. Basta vocês verem a preocupação que Hollywood tem com essas imagens na última década. Os filmes de sniper americano retratam o quê? Um cara deprimido, que acaba morto por outro também, com deturpação psicológica. O Capitão Nascimento, Tropa de Elite, era um cara violento com a família. Por quê? Porque aquela vida, a vida de vocês, 7 dias por semana, 365 dias por ano, não é saudável. E eu quero que vocês voltem para casa. A missão é voltar para casa sempre. O criminoso depois a gente pega. Então, a segunda passagem, passa o segundo vídeo, por favor. Continua esse vídeo, por favor. Que eu não sei passar. O segundo vídeo é interessante. Ele demonstra a nossa impotência. É a maior liderança do Comando Vermelho. Nós sabemos onde ele está, nós sabemos onde ele anda com uma escolta fortemente armada, mas nós não conseguimos chegar nele. Por quê, Derrite? Por causa das barricadas e das seteiras. E tem o seguinte, há de se ter agora muito cuidado com os blindados, porque vocês vão ver que dentre os armamentos deles,
Já há na escolta das lideranças o emprego com frequência do fuzil Barrett .50. E aí quem entende um pouco de balística aqui sabe o que eu estou falando. Enquanto aqui se usa, por exemplo, para assalto a carro forte, lá já se usa para a escolta de liderança do tráfico. Tem um vídeo de continuação desse que vocês vão ver, a situação é tormentosa. Esse foi o pós-operação. Bom, aí é o criminoso, ao cunhado do vulgo de abelha. Olha que a jinqueria, esse é o homem de guerra hoje, é o mentor dessa tragédia toda. E aí a casa da amante dele. Ele foi na casa da amante, nós tínhamos a filmagem, nós não, a polícia investigando tinha a filmagem autorizada, tudo autorizado. Reparem nos rapazes que saltam na moto. Reparem esse primeiro rapaz. Olha o tamanho da arma. Essa é uma identificação importante para vocês. Ele escora ela no chão pelo tamanho e pelo peso. Reparem bem a arma. Reparem bem a arma. Foca bem na arma. Eles estão tomando o ambiente. Vejam que é uma conduta de patrulha e de defesa. É um Barrett .50. Eles tomam o ambiente, circundam o perímetro para que ele saia de casa. Tudo adestrado. E aí ele sai com a amante dele. O mais importante, o bar em frente é uma jinqueria típica da Zona Sul ou das zonas nobres do país e funciona lá dentro porque as comunidades são autossustentáveis, elas não precisam de ninguém. Então tá aí, eu vou tentar puxar porque o meu tempo é muito curto. Bom, agora nós vamos entrar no quinto erro e que nós não vamos ouvir, assim como não ouviram o coronel. Vamos lá. Vejam que a Colômbia, que já teve um ataque a um helicóptero, ela já vinha desenvolvendo um drone, uma unidade especial antidrones. Porque esquece o fuzil. O fuzil já perdemos, assim como a droga, nós perdemos a guerra. Reparem isso aqui. O que aconteceu no Rio de Janeiro? Primeiro, houve a implementação do sistema de patrulhamento. O crime organizado hoje já criou um guarda-chuva em que ele monitora a comunidade dele o tempo todo por drone para saber se criminosos entram, se outros criminosos, se a polícia entra. Então hoje, passa o vídeo, por favor, todos são extremamente monitorados já há uma unidade militar. Eu não vou perder tempo com isso porque a cereja do bolo está no próximo. Mas eles não pararam por aí. Eles foram além. Quando eles viram que o exército ucraniano tinha logrado êxito a partir de uma estrutura criada por um garoto de 14 anos para inutilizar toda uma fileira dos tanques mais sofisticados da Rússia, eles quiseram isso para eles também. E aí você tem frações de depoimentos do Peixão e do Doca, né, dizendo, olha aí, ó, pô, coisa linda, irmão, coisa linda, a gente tem que vir com todo esse aparato de inteligência possível. Esses drones que jogam bomba aí, como é que é isso? Demorou, mas nós temos que ver a granada, tá ligado? Por que isso? Vou ensinar a vocês. As coisas ainda não pioraram porque eles não conseguiram o software de correlação de fogo. Então eles ainda estão trabalhando no erro e no acerto. Passa o vídeo, por favor. Esse vídeo, ele é lamentável. Reparem no vídeo. É uma praça infantil, onde crianças brincam. E olha o que acontece. Uma granada é lançada com drone em cima das crianças da comunidade rival. Quer dizer, provavelmente houve um erro, mas houve. Aqui foi o primeiro ataque de drone à facção. A infantaria ficou encurralada, o TCP mandou os drones por cima e o drone lança a granada em cima deles. Isso ainda não se acertou, porque esse software de correlação de fogo que esse garoto desenvolveu, eles ainda não têm acesso, eles estão desesperados nisso. Porque a hora que eles quiserem explodir o carro de uma autoridade no meio da rua, eles mandam o drone vai mirar, vai identificar o carro com esse software e vai acertar com precisão. Mas nada disso é tão interessante. Por R$34 vocês compram, $34 vocês compram a tira do drone da coisa. E aí, na internet, no Instagram, fiquem tranquilos, porque já ensinam como é que você instala a granada na tira e como é que você voa com a tira para atacar as autoridades e as facções rivais. Então aqui eu faço um vídeo encurtado, porque o nosso tempo é muito pouco. Me dá mais 10 minutos, por favor, 5, tá bom? E aí, olha aqui.
É porque me parece que eu acho que isso tudo é importante, porque eu não vejo, é engraçado, eu não vejo ninguém falando. Eu não vejo imprensa denunciando isso. Cara, é uma porcaria dessa, vai cair num parque infantil de uma criança querendo, cara, vai matar minha filha, uma granada de 600 fragmentos, está lá. E assim, como é que é feito no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro eles ainda não estão acertando porque eles não têm software. Então o que eles fizeram? Se socorreram da garrafa da Heineken. O que eles fazem com a garrafa da Heineken? Eles quebram a garrafa ao meio e inserem, Derrite, a granada dentro da garrafa, quebrada. Tiram o pino da granada e prendem a granada na ata. E aí acontece isso que vocês estão vendo aqui, ó. Acontece isso que vocês estão vendo aqui. O drone vem, lança a granada, eu sei. O drone vem, lança a granada, eu estou com muito tempo, pouco tempo, acabou meu tempo. E aí vocês veem o que acontece. Bom, passa aqui à frente. Mas eles também são alvos de drone. Então hoje no bonde, olha o que ele já tem. Esse é o helicóptero, o drone da Polícia Civil. Eles já compraram o Jammer. Ué, então no bonde você tem 3, 4 de fuzil, tá vendo? E no bonde você tem o garoto também que vem integrando com o drone. Qualquer drone que entra no meu espaço aéreo, porque afinal de contas é a minha zona, né? Ele é desconectado e atirado. Então ele já tem essa tecnologia também, tá certo? Bom, é isso. Eu tenho já, meu tempo acabou. Então, a indagação, a grande indagação aqui é essa. Vamos à minha reflexão e à minha resposta. E eu uso o professor Edilson Mogenot, que é professor aqui, procurador de Justiça de São Paulo. Porque não se continua fazendo prova no processo penal, muito diferentemente do que se fazia à época de Cristo. A prova no processo precisa aperfeiçoar, evoluir, desencalhar, arremeter. Caso de ilustrada burrice é no que estamos, a estagnação. Apenas burrice é estática. Nós somos burros. Nós somos estáticos. O que nós fazemos todos os dias, Derrite, o que nós fazemos todos os dias não é suficiente. Então a importância, eu não acredito mais na minha sentença. Eu não acredito, desculpa, delegado, no seu flagrante. Coronel Coutinho, eu não acredito no seu patrulhamento. Não acredito, isoladamente. Mas eu acredito nisso aqui, ó. A gente precisa se falar. Isso aqui é uma corrida de bastões. Nós fomos alvo de corridas de bastões em que nós não corremos. Nós temos a grande chance aqui, graças ao COP, a tudo, de conversar. Então, fica o meu pedido a todos vocês. Quando vocês saírem daqui, multipliquem a verdade. Eu não quero glória, eu não quero louro, eu não quero nada. O que eu preciso, o que nós precisamos pelo bem das nossas famílias é o efeito multiplicatório da verdade e dos mecanismos sofisticados. O que nós precisamos é sensibilidade do Judiciário, do Ministério Público, da Polícia, para que nós possamos mudar. Se nós não mudarmos, nós vamos continuar estagnados. E é caso de burrice. Falo para vocês com propriedade, principalmente os militares. Eu vejo uma farda, Derrite, eu sinto cheiro de urina. O meu avô era guarda da antiga Guanabara, aos 26 anos, levou um tiro na coluna. Ficou paralítico, minha avó perdeu 2 filhos por conta disso, a minha mãe vive numa cama e eu não quero. Não estou me vitimando, porque se Deus me botou aqui é porque Ele me quer aqui, ponto final. Mas eu talvez tenha a chance de falar para as pessoas e trazer para a gente do bem. O meu pai é delegado, vive hoje com Alzheimer e síndrome parquiana, porque ninguém vê o desgaste psiquiátrico que essa tropa passa. Então, eu, principalmente para vocês policiais, eu digo, como terceira geração de uma família que se foi destruída, a missão é voltar para casa. Voltem para a família de vocês. Se integrem com a Polícia Civil, com a Guarda Municipal, com todos. Porque, no final das contas, é isso que importa. Se nós não nos unirmos, nós vamos continuar perdendo. Muito obrigado, me perdoem os excessos, mas eu não falo para convencer, eu falo com o coração. Fiquem com Deus, luz e paz. Eu estou à disposição aonde vocês precisarem. Sempre que eu tiver, Derrite, muito obrigado pela chance de desabafar. Muito obrigado a todos vocês. E que vocês não deixem isso chegar em São Paulo, porque eu adoro passar em São Paulo com a minha mulher. Eu não quero passar numa barricada, não quero dobrar uma esquina de fuzil. Tenham luz e paz na vida de vocês. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Eu acho que vai ser impossível todos nós não sairmos transformados, né, em relação a esse discurso do doutor.
Eu acho que se a gente não sair transformado em relação a esse discurso hoje, nós estamos mortos por dentro. Obrigada. Tá? Agora, um ponto que o senhor falou é que, e o senhor bem efusivo, né, comentando que o senhor não vê nada disso sendo transmitido pela imprensa. O senhor não vê nada disso sendo transmitido. E é por isso que a gente trouxe um pouquinho da fala do presidente Lula agora no início, não justamente por causa do presidente Lula, tá, doutor? Não justamente porque é esquerda ou direita, porque pauta de segurança não é de esquerda ou é direita. É uma pauta da população. Mas o que a gente viu nos últimos dias, e aproveitando a sua fala também, foi imagens de MCs sendo enaltecidos e glorificados pela população. Acho que todo mundo viu na imprensa. Isso todo mundo acompanhou, né, nos últimos dias. Vários MCs sendo enaltecidos, aclamados, aplaudidos. E o trabalho desses homens nós não vemos. Né? Realmente é um trabalho que é pouco aprofundado em relação à imprensa. Derrite, vou deixar na sua mão. Claro, primeiro agradecer mais uma vez a palestra, a fala, o recado e a missão deixada aqui pelo Dr. Abraão. É sempre um prazer poder falar com ele. De fato, doutor, quando em algumas entrevistas o pessoal me pergunta sobre mas e o Rio de Janeiro? E o Rio de Janeiro falou, gente, eu sou secretário de Segurança Pública de São Paulo. Modéstia à parte, eu estudo, vivo segurança pública há 23 anos, mas eu não tenho legitimidade nenhuma para falar sobre o Rio de Janeiro. Só quem vive lá sabe. Agora, trazer o delegado Fabrício, o doutor Felipe Cury, chefe da Polícia Civil, os amigos do Rio de Janeiro, doutor Abraão, procurador Marcelo Rocha Monteiro, para esse fórum, para contextualizar para a gente, ainda mais o doutor Abraão que está há 30 anos atuando como juiz de direito, para nós é fundamental para que a gente não cometa nenhum erro. E é um pedido que ele faz aqui publicamente para nós, que a gente não deixe as coisas caminharem, porque dentro até de uma teoria estudada no mundo todo, na teoria das janelas quebradas, se deve punir o menor dos delitos para evitar que uma hora aconteça. Isso serve, num contexto geral, para a segurança pública. Eu vou aproveitar agora aqui e passar a palavra ao nosso promotor de justiça, Dani Salles, para fazer todas as considerações aí durante esse painel. Por favor, Dani. Vamos. Diz aí quantos minutos eu tenho. Quero ser rigoroso e atento ao espaço de fala. Paula, tem uma passagem de Simone de Beauvoir que ela conta que uma mulher por adulta, mal amada pelo marido, ela encontra um amante e todo dia ela atravessa o rio para poder encontrar com ele. Só que aconteceu algo atípico, um assassino começou a assassinar na ponte. Então ela sabia que deveria voltar até às 6 horas, que era o horário que passava o barco. Que o barco atravessava, né? Ela não precisaria pegar a ponte. E um dia ela atrasou um pouquinho, chegou 6:01 e perguntou para o barqueiro, olha, precisa atravessar, tem um assassino matando na ponte. O barqueiro, burocrata, falou, não, são 6:01, eu não passo mais. Ela voltou até o amante, falou para ele, atravessa comigo, tem um assassino assassinando. O amante falou para ela, olha, eu tô cansado. Final da história, você já sabe o que aconteceu. Ela atravessa a ponte e ela é assassinada. Então Simone de Beauvoir pergunta, Derrite, a culpa é de quem? É dela por adúltera? É do barqueiro burocrata ou do amante preguiçoso? E Simone de Beauvoir responde, a culpa é do assassino. A culpa é do assassino. A culpa do roubo é do ladrão. A culpa do tráfico é do traficante. E a grande crise, e assim, já pedi para descartar o slide ali, nós vamos ter um grande diálogo aqui de 20, 25 minutos. Nós precisamos ter um prospecto que a crise que nós vivemos no Brasil é uma crise ideológica. Dani, isso é natural apenas da nossa nação? Não, se você pegar Thomas Sowell em Conflito de Visões, ele conta que as pessoas estão fracionadas em 2 universos. Pessoas que têm grande apego aos direitos e garantias individuais. Sabe, pessoas que têm aversão às tradições. E do outro lado, pessoas que prezam pelas polícias, pelas famílias, por religião. Thomas Sowell então diz que o mundo se fracionou tanto, principalmente por causa do nosso processo de aculturamento, que agora é feito por redes sociais, que nós estamos estratificados em visões de mundo. Então pensa que hoje, Derrite, que nós pegássemos um bolsonarista criterioso, um petista que enjoado e botasse os dois numa mesa, vamos botar um assunto central. Aborto, legalização do uso de entorpecente, armamento da população civil. Nós podíamos deixar eles discutindo 30 anos. Então Thomas Sowell conclui,
O problema é que eles têm visões estratificadas tão grandes de mundo que eles não têm a possibilidade de discutir uma ideia. Mas há um doutrinador que ele vai muito além de Thomas Sowell. O nome dele é Jonathan Haidt, um livro chamado Uma Mente Moralista. Por que que as pessoas são segregadas e estratificadas por política e por religião? E ele diz que os nossos vieses políticos e religiosos acabam dando uma guinada, sabe? Eles acabam dando uma visão preferencial de mundo. Dani, eu não entendi, mas você vai dar uma palestra aqui de filosofia? Não, o que eu quero que você entenda, Derrit, é que hoje 82% dos cargos nas cortes superiores foram lotados por um partido, não vou citar o nome em deferência ao doutor Abrão, e esse partido, o critério adotado, doutor Abrão, foi um critério exatamente ideológico. Não existe, pega as últimas investiduras do Supremo Tribunal Federal. Alguém não pode reprovar 2 vezes num concurso para juiz de direito e virar um ministro. O critério para escolher o ministro não pode ser porque ele foi meu advogado quando eu era réu num processo criminal por corrupção. Sabe, então nós vivemos uma crise ideológica. Então, Dani, mas se Thomas Sowell escreveu essa obra, esse problema não é natural do Brasil? Não, há problemas de cunho ideológico na França, na Itália, na Alemanha, no Brasil, nos Estados Unidos, mas no Brasil, os órgãos de cúpula, a ponte do funil, padece de um viés ideológico que prejudica os critérios jurídicos. Dani, então, o que nós testemunhamos? Nós testemunhamos julgamentos feitos por cortes superiores, sumulados ou em regime de repercussão geral. Como decidir por uma súmula número 11 que a polícia não pode mais usar uma algema. Nunca deu uma cadeia, nunca andou na rua. Toda prisão é uma situação excepcional. Ele deve justificar na ata, certo? Deixa eu te contar uma coisa. Uma guarnição com 2 policiais fazendo uma abordagem em qualquer país civilizatório, o uso da algema é uma proteção para o abordado, é uma proteção para o policial. Derrit, nos últimos 5 anos em Goiás, 2 policiais faleceram porque demoraram a usar os instrumentos de contenção. Carnelucci diz, Paula, que as algemas são um símbolo verdadeiro do direito e não apenas as balanças, porque significa o momento em que o Estado, com a sua força, ele tem que conter aquele que tiraniza, que viola os nossos bens jurídicos mais preciosos. Ei, olha para mim, você que é polícia, o marginal não respeita a lei, o marginal respeita a força. Mas agora encontraram os gêmeos da garrafa térmica lá em Brasília que estão encontrando as soluções. Então, ontem, Derrit, eu fiquei assustado, porque eu abri estava atualizando as notícias das últimas 40 horas, às vezes eu achava uma unção para essa palestra. Diz que o ministro Lewandowski vai aumentar a pena para as associações criminosas para 20 a 30 anos. Nunca leu dos delitos e das penas de becaria. Não é um montante de pena. É a certeza da punidade. Esse país padece de um binômio. O binômio que nós padecemos, que nós estamos doentes, é reincidência, a causa da reincidência, e impunidade, a causa da incidência. A impunidade leva à reincidência. Simples foi o que você disse para o Pedro Bial na sua última entrevista. Eu não te acompanhando, Derrit. E não precisa ser nenhum cientista. Aí ele veio agora com a pérola. Bem, olha só o que é sincero. Lewandowski. Deixa eu te contar uma coisa, o Lewandowski teve a coragem de criar. Você sabe que quem cria norma processual penal é o Congresso Nacional. Esse cidadão, ele abre uma resolução no CNJ e todos os juízes do Brasil passam a ter que instituir uma audiência de custódia. E você sabe como é que funciona o Congresso Nacional. O CNJ cria e depois se consolida numa sessão daquelas de meia hora. Lembra? Eu preciso ir lá assistir um dia. Eu queria entender como surge a normatividade. Até aí, ela ter sido criada no Conselho Nacional de Justiça, nós entendemos o que aconteceu com a polícia. Mas o Congresso Nacional depois legislou. E essa audiência de custódia, ela tem uma pergunta, que é nuclear. Você apanhou da polícia? Irmão, quem já leu aqui, Abraão, Roberto Cialdini, Armas da Persuasão, sabe que Cialdini diz que a pergunta mais perigosa que existe é a pergunta de cunho recrutador. Ele vai para uma praça, entrevista 612 pessoas. E ele faz uma simples pergunta. Você se considera um aventureiro? 92% dizem que sim. Depois ele faz a pergunta de forma não indutiva e essa assertividade passa para 31%. Cialdini então disse que as perguntas recrutadoras têm um alto grau de adesão. Mas no Brasil se criou uma audiência de custódia, onde que se o vagabundo, o ladrão, o delinquente, que palavra farta, é aquele que delinque.
O marginal, aquele que anda à margem da lei. O vagabundo que não trabalha e vive de violar os nossos bens jurídicos mais preciosos. Eu não tenho outra palavra semântica para pôr na boca. Se ele disser que apanhou da polícia, coronel, ele não só teve violado seus direitos e garantias individuais, então a prisão é ilegal, como também ele senta no banco dos réus aquele que deu cadeia para ele. Puta que pariu! A ponta da lança, o para-choque da sociedade, que é a polícia militar, a polícia civil, virou ponta de chicote. Não vai, a polícia não vai suportar. Todo bom policial de Goiás segura 5 sindicância. Porque os pareceres dos promotores nas audiências de custódia e as decisões dos juízes são praticamente uma minuta. Oficie a Corregedoria da Polícia Militar para tomar providências, instaurar a sindicância, remeta-se os autos ao inquérito, remeta-se os autos ao delegado de polícia para que instaure inquérito policial, auferindo possível violação da legislação e cometimento de abuso de autoridade. Danê, então, olha só o tanto que nossa palestra é cíclica ideologicamente. Essa perspectiva ideológica das cortes superiores que contaminou a ponta do funil, ela acabou levando aquilo que nós chamamos de garantismo hiperbólico. Ai, Dani, eu estou vendo aí, você não é a favor do garantismo. Meu irmão, deixa eu te contar uma coisa. Meu mestrado é em ciências criminais, a matriz dele é o garantismo. Quando eu estudei em Roma, se eu botar uma foto aqui, está eu e o Ferajoli um do lado do outro. Quando eu estou com o pessoal que começa a falar com ovo na boca, eu conheço os 15 lá em Brasília, falando com ovo na boca sobre garantia, nunca leu Direito e Razão. Nunca conversou com o Ferajoli. Eu falo para ele, vem cá, deixa eu te contar uma coisa, você conhece o professor Ferajoli? Conheço. Tá foto minha, você conheceu ele aonde? Eu conheci ele em Roma, estudando. Dani, porque... Deixa eu te contar uma coisa. Como é que está o prefácio do professor? Quem fez? Quem fez o prefácio da obra do professor Ferajoli foi Norberto Bobbio. E Norberto Bobbio diz que nós temos diferentes graus de garantia. Nós temos diferentes títulos de garantia. E um país que tem o maior número de assalto, para a prática de latrocínio, assalto com resultado morte, furtos e roubo de celular, são recordistas em morte por arma de fogo. O que nós temos por morte de arma de fogo não acontece na guerra da Síria, não aconteceu na guerra da Ucrânia. Qual a resistência? Me diz, você que está lá em Brasília, agora está na secretaria, o que aquela moçada lá pensa? Que não se considera que organizações criminosas têm a natureza de organizações terroristas, porque elas têm os mesmos modus operandi, os mesmos objetivos, as mesmas formas de fomento e crescimento, as mesmas formas de utilizar a violência. Por quê? Nós, infelizmente, Derrite, eu sei que você é um deputado federal, nós padecemos de um problema. O legislativo se acovarda. Então, Norberto Bobbio fala que nós temos aqui alguns juristas que ele pega uma lei da Dinamarca, da Suécia, está no prefácio, e incorpora para o Brasil sem fazer aquilo que nós chamamos de adequação sociológica. A ponto do Supremo Tribunal Federal anular a prisão de 49, 50, 200 quilos de droga. Você não falou para o policial que a partir de agora ele tem o direito de ficar calado. Que tudo que ele falar poderá e será usado contra ele no tribunal. Ele tem o direito advogado, de falar com o advogado e poderá silenciar qualquer pergunta. Você não fez o aviso de Miranda? Ei, para com isso. Vocês têm uma habilidade profunda para incorporar um instrumento normativo de um precedente da Suprema Corte norte-americana, ou então de um caso americano, e anular uma apreensão de 200 quilos de droga. Então, nós padecemos de uma crise ideológica. Dani, não perca o fio da meada. Olha só isso aqui. O Lewandowski diz que agora a progressão não poderá ser dado mais regime semiaberto para quem tiver a pena maior do que 6 anos. Porque antigamente, Derrite, menos que 8 anos, o que ele está querendo dizer é que pegou 6, 7, 8, agora você vai para o fechado. Entendendo que é um progresso. Derrite, eu conheço o Brasil, eu palestrei em todos os estados da federação nos últimos 4 meses. 80% do território nacional, 90% não tem colônia agrícola. Nós não temos onde cumprir o semiaberto. Goiânia não tem colônia agrícola. Nós não temos casa do albergado, não tem um hotel para o cara cumprir o aberto. É uma patifaria o que estão fazendo.
Porque um cara que pega um homicídio simples, 6 anos, ele sai em 1 ano. Em que nação civilizada que alguém tira a vida de uma pessoa e sai em 1 ano? Em que nação civilizada que pega um crime de 12 anos e sai em 2? Eu já vi seriado norte-americano que o cara fala assim para o outro: se eu estivesse no Brasil, eu dava 2 tiros na sua cara aqui agora. Na cabeça deles, eles acham que no Brasil, como você vê alguém respondendo a 6, 7 homicídios, que aqui o homicídio não dá em nada. Mas se criar aqui um factoide de que até o trânsito em julgado, a sentença penal condenatória, a pessoa é presumivelmente inocente. Não, Paula. Às vezes ela é presumivelmente violenta. Nós somos frouxos, pusilânimes no que diz respeito aos nossos sistemas de freios da criminalidade. Dani, o que nós precisamos? Nós precisamos de uma mudança do paradigma penal. Olha, Guinteriaco, por exemplo, um cara do caralho, ele fala que só tem uma forma, doutor delegado, da gente ter a reafirmação do preceito secundário da norma. É aplicar o preceito secundário da norma. Vamos acabar com essa patetada de semiaberto e aberto. Temos 2 coisas: trancado e livramento condicional. Primeira sugestão, aqui não são soluções? Ou seja, 20 anos de homicídio é 20 anos. 30 anos de latrocínio é 30 anos. Acabar com essa patetada de saidinha. Se o índice de delinquência da saidinha chega a 22% em alguns estados, por que soltar? Então, assim, sabe, não precisa inventar roda. É o que eu falei de 2 obras que qualquer acadêmico de direito no primeiro período conhece, que é Guinter e Jacobs, que é Ferrajoli e que é dos delitos das penas de becaria. Dani, um outro problema: o Senado precisa enfrentar o problema da duração natural de um processo. Se eu fosse advogado, eu já trabalhei numa corte de recursos constitucionais durante 2 anos. Eu manusearia tranquilamente 20 recursos constitucionais, 20! Eu protraio um processo por 5, 15 anos tranquilo, sem esforço. Dani, é porque você é uma sumidade? Não, um advogado mediano enrola 5, 10. Rui Barbosa diz que justiça tardia é injustiça transvestida de justiça. Porra, Derite, primeiro nós temos que ter uma resposta rápida do Estado e tem que diminuir essa malha recursal. Agora, Paulo, o absurdo: nós estamos numa nação onde nós descobrimos que o STJ é um balcão de negócio, onde meia dúzia de escritórios tem trânsito. Para mim não é trânsito. Se você tem diálogo com o magistrado para comprar a sentença, isso é um tráfico de influência. E juízes monocráticos, juízes, uma decisão monocrática no liminar, ele hoje no Brasil tem a capacidade de anular uma sentença penal transitada em julgado que perpassou por 3 instâncias, que perpassou por um juízo de cognição e de deliberação pontual. Quando eu converso com meus amigos, quando eu vou dar uma palestra em Boston, agora eu vou dar 4 conferências na Europa daqui 10 dias. Eles sentam comigo e falam: doutor Dani, mas não consigo entender onde está a segurança jurídica no Brasil. Não existe segurança jurídica para a sociedade. Porque o cara impetra 1, 2, 3, 4, 5, 6, no 10º HC ele consegue anular uma sentença penal transitada em julgado. Dani, mas essa não é a função. O HC não pode ser um sucedâneo recursal, muito menos fazer, às vezes, de uma revisão criminal. Isso é uma patifaria. Derrite, caminho para o encerramento, tenho 4 minutos. Solução: o marginal tem a pressa uma coisa: dinheiro. O marginal é mais amigo de outro marginal quando está ganhando dinheiro do que um polícia de outro polícia. Marginal, quando está ganhando dinheiro, é muito unido. Então, nós temos que partir para a ação civil de perdimento de bens. Dani, quais são os pontos positivos? Todo inquérito policial vem com auto em apenso, que é o quê? Indicando os bens que foram amealhados pela malha criminosa, facção ou criminoso através da prática delitiva. Paulo, olha que jogada. Atualmente, doutor Abrão, eu preciso do final da sentença, o juiz reconhece a culpabilidade, depois de reconhecer a culpabilidade, que ele pode decretar o perdimento de bem. 10, 15 anos. Se eu tenho uma ação imediata, com pedido liminar de perdimento de bem civil, eu estou separando os assuntos. Não tem nada a ver a culpa do réu com a origem ilícita do bem.
Irmão, você declarou aqui no imposto de renda que ganha 15 mil por mês. De onde saiu esses 15 milhões? Eu não sei de onde saiu. Perdeu! Então, olha só. Antecipa a perca do patrimônio, Derrite. Independente de discussão de culpa processual, que nós sabemos que tem um critério que realmente é cercado de uma vasta gama de garantias e que devem ser preservadas. Foca no vínculo do bem com o crime e não numa discussão sobre culpabilidade. E por fim, irmão, nós castramos a macrocriminalidade. O vagabundo sai pequenininho quando sai quebrado. Quando ele sai grandão, indo de lá para dentro da mansão dele, já faz uma festa na favela, se tiver dinheiro, ele sai grandão, porque o objetivo final era dinheiro. Danê, a natureza probatória dessa ação é diferente, é uma ação civil. Nós temos que criar isso como um veso, como uma prática. Dani, a sugestão, então, aqui eu passo para você, Derrite. Qualquer comissão que esteja em discussão em Brasília, nós temos que neutralizar o poder econômico da facção. Assim nós vamos atingir quem eles amam, que são os herdeiros, os laranja, os parentes, os testa de ferro, as empresas interpostas. Vamos fazer uma higiene patrimonial nesse país, porque quem está descendo uísque Blue Label na boate ou é cartãozeiro ou é traficante. Toda vez que eu chego na boate, o cara desce um Blue e um Green, eu falo para minha mulher, vamos embora. Bora, por quê? É vagabundo. Fazendeiro não faz isso. Funcionário público não faz. O empresário também não tem coragem, só se for um rico pagando, fazendo graça para outro. Mas em regra, irmão, eu tenho cheiro para ver o quanto a vagabundagem está na rua. Dani, você insiste, sim, o problema da criminalidade é impunidade, reincidência e outra. Se o problema ideológico ele vem das cortes superiores, nós criamos um paradoxo, Paulo, isso para encerrar. O problema, Derrite, é que nós começamos a idolatrar essa molecada. Então, se a molecada ganha um dinheiro no tigrinho, na vagabundagem, sabe, causando dependência nos outros num jogo de azar, se ganha dinheiro, às vezes, vendendo uma droguinha, a molecada vai no Paraguai, compra êxtase de $3, chega numa balada em Goiânia e vende por 150, R$200. Numa noite que ele vende 100 comprimido, irmão, ele é o rei do camarote. As moças mais bonitas estão com ele. Se eu te outra coisa, está desgraçando as famílias, está vendendo droga. Então, aí nós ficamos aqui cantarolando. Morro do Dendê nós vamos invadir. Nós com os alemão vamos nos divertir. Porque no Dendê eu vou dizer como é que é. Lá não tem mole, nem pra DR. É pra subir aqui. E a garotada dançando. Diz a literatura clássica greco-romana que as músicas que nós entoamos entoam o próprio predicado moral da nossa sociedade. Acabou? Eu acabo em 30 segundos. Você me dá 30? Sim? Então vamos. Derrite. Se a criminalidade não refreia, se ela tem orgulho de fazer dinheiro com a sua atividade econômica, a única resposta que tem, e estão tentando assaltar isso no STJ, é incentivar o tirocínio policial, o nosso senso de pertencimento, de tesão, diz alguns filósofos, de conatos, de vontade de ser polícia, de vontade de ser juiz, de vontade de ser promotor de justiça. Você sabe que eu respondi 3 processos de facções criminosas que me acusaram de apologia à polícia. A banana está comendo o macaco, o poste está mijando na cara do cachorro. Apologia à polícia, eu já ouvi falar apologia à droga, apologia ao tráfico, apologia à vagabunda, apologia à polícia. Eu vou infartar. Diz que, eu não sei dizer a origem histórica dessa história, mas que quando o rio, ele está a poucos instantes de se encontrar com o mar, Paulo, diz que ele caga, ele treme, ele mija nas pernas de medo, porque ele começa a pensar, sabe, em todas as curvas, em todos os cumes, em todas as montanhas, em todos os vilarejos, nas florestas que ele tracejou, mas quando ele vê a dimensão do mar, quando ele vê a complexidade do mar, ele teme. Mas há um sutil instante, há um delicado instante em que o rio toca o mar. E o nome desse instante chama-se pertencimento.
E é um momento tão sublime, porque nesse instante ele percebe que não se tratava de se perder no mar, mas sim de se tornar o próprio oceano, de pertencer àquilo que você foi fadado ao nascer ou a tomar posse num cargo público a ser. E é isso que eu desejo a cada um de vocês. E Namasté, o sagrado em mim, saúda o sagrado que habita em cada um de vocês. Obrigado. Obrigado, chefe. Muito bom. Eu não sei se a gente tem mais tempo para continuar. Tem mais um tempinho? Deixa eu só ouvir um pouco do doutor Abraão, uma coisa, porque o Dani Salles falou muito sobre endurecimento de pena, sobre a legislação. Queria a sua avaliação também, como que o senhor tem visto? Ele falou sobre os casos, eu queria saber dos casos do Rio de Janeiro também que o senhor tem presenciado. O criminoso que pega uma pena de 12 anos e sai em 2. Como que o senhor tem visto a legislação, a audiência de custódia, tudo isso? Rapidamente, por favor. Rapaz, isso dá uma nova palestra. Bom, mas vamos lá, rápido. Primeiro ponto. Eu fiz o curso em Roma também, na Itália. Primeira coisa, o Zaffaroni diz a coisa que é verdade mesmo. Ninguém tem paciência para ler Zaffaroni. É mentira. O Zaffaroni, na palestra, no seminário que nós participamos lá com juízes e procuradores antimáfia, ele disse assim, o que eu escrevi aqui não serve aqui. Ele mesmo sabe, ele fala ali para a gente, para um promotor, que é da realidade. Esse é um ponto. Segundo, existe um tema chamado inflação legislativa. Nós temos o hábito nas nossas fantasias de acreditar que basta uma lei que tudo se resolve. Eu vou dar um exemplo para vocês de que não se resolve, que é mentira. Década de 80, explodia no Rio de Janeiro, em São Paulo, a onda de sequestros. Os mais antigos aqui, como eu, sabem disso. E era o sequestro mais bárbaro, porque o cara ficava 3, 4 meses e sequestrado, cortavam a orelha, cortaram a orelha até de dois irmãos cantores desse sertanejo lá e tudo mais, e era sanguinário. E aí surgiu uma lei 8.072, que é em 90, principalmente depois de um grande sequestro aqui no São Paulo, que é a lei dos crimes hediondos. E lá na lei dos crimes hediondos, lei de 90, ficou estampado no parágrafo 2º o seguinte, me corrija, Dani, se eu estiver errado. A pena será cumprida em regime integralmente fechado. Me parece, Paulo, que você não precisa ser formada em direito para entender o que é integralmente. Os nossos filhos, se vocês falar, meu filho, você vai ficar integralmente neste quarto de castigo, ele com 4 anos de idade, ele vai entender que ele tem que ficar o tempo todo. Pois bem, 16 anos depois, em 2006, vem uma decisão e declara a inconstitucionalidade daquele dispositivo, dizendo que ela feriu o princípio da individualização da pena. E eu quero entender isso até hoje. Desde 2006 eu não consigo entender, porque a individualização da pena, ela se dá lá no artigo 59 do Código Penal, nas circunstâncias judiciais do crime, na dosimetria da pena, 59, 68 do Código Penal. Ali eu digo circunstâncias judiciais, personalidade, consequência do crime. É aquilo que eu quero seu livro para ler, para poder evoluir. Então, não adianta apostar numa lei. Eu aposto, e aí eu falo dos italianos, muito mais nessa medida cível. Os próprios procuradores antimáfia na Itália textualizam isso, Derrite. Inclusive, eles estão vindo ao Rio para conversar comigo, com a desembargadora Ivana, aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu vou pedir a Ivana para chamar você, ver se chama mais agentes da segurança pública, porque eles lá textualizam e verbalizam isso para a gente. Olha, a gente já não acredita mais no processo criminal, a gente já não acredita mais na pena, mas na caça civil do patrimônio, sim. Porque o que acontece? Quando você vê essa apreensão de fuzis e tudo isso mais, você vai vendo que você prende, mas você não desestrutura. E aí você vai dizer, mas botou ele em liberdade. Não é questão de botar em liberdade. Olha só, se você prender 10 vezes mais, e se você matar 10 vezes mais, não vai acontecer nada, porque você tem pelo menos 20 a 30 pessoas para repor. Então, por quê? Porque o negócio é rentável. Então, hoje eu prefiro até que o infeliz fique impune. De coração, não é o que eu quero. Quem conhece as minhas penas, diz, a minha mulher que está aqui diz que eu tenho um problema sério para assinar o vará de soltura. Minha mão, eu dou um problema, eu digo que eu tenho um problema que eu não consigo assinar o vará de soltura, minha mulher debocha de mim. Mas a verdade é o seguinte, eu preferia abrir mão da condenação e da pena por crimes graves e ter em mente
um processo que dissecasse financeiramente essa gente. Por quê? Porque eu vejo sempre o fuzil, eu vejo sempre a munição, eu vejo sempre esse negócio deixando de chegar. E se deixar de chegar, acontecem duas coisas. Primeiro, vocês vão deixar de morrer. Segundo, mais importante, vai deixar de ser atrativo. Porque todo mundo tem a atração pela riqueza. O cara quer ser rico e quer ser rico fácil. Então eu apostaria mais nessa ação civil, que eu acho que deve ser trabalhada com muito mais vigor. As polícias, principalmente a civil, a militar pode alimentar também bastante, é criar um trabalho forte na lavagem de dinheiro, criar um trabalho, e tomara Deus que o nosso Congresso traça, não sei se vai haver interesse, o sistema judicialiforme administrativo que nem tem na Itália, porque a cada 5 anos eu não provei que nós dois levávamos dinheiro, mas daqui a 5 anos pode renovar tudo de novo. E aí a ação renova novamente. Então, na verdade, nós temos essa possibilidade. Então, eu digo a vocês, já condenei pessoas há 300 anos, é complicado. Ele falou do restaurante. Às vezes eu entro com a minha mulher na barra no restaurante, boa tarde, excelência. Tudo bem com o senhor? E eu olho, eu sei, eu já prendi esse cara em algum lugar, em alguma vez, ele está solto de novo e não vale a pena. A guerra da contravenção, eu fui obrigado, infelizmente, a prender 300, eu não vou dizer policiais, 300 traidores da farda e do uniforme. E eles, no final, foram muito interessantes, porque eles, no final, eu digo a vocês o seguinte, hoje eu sinto que eu trabalhei para o crime organizado, Dani. Você sabe por quê? Porque eu só vi perder para a morte. Quem não perdeu para a morte está mais rico. Uma organização criminosa que eu desmantelei em 2006 tinha um capital de giro anual de R$1 bilhão. Recentemente, uma nova investigação explodiu, não comigo, e saiu na mídia, por isso que eu falo, esta mesma facção, de 2006 para cá, essa mesma facção engordou os seus negócios e tem hoje um capital de giro que estima-se 17 bi. Então, qual foi a utilidade das sentenças? Olha que eu dei sentença alta e eles cumpriram penas elevadas. Não, eu preferia que esse dinheiro... Vocês já imaginaram que seriam 17 bilhões convertido em aprimoramento da tropa? Em aprimoramento das delegacias, dos batalhões, em aprimoramento da saúde, da educação? E esse dinheiro está aí, está rodando para tomar Blue Label, para andar de jatinho, de helicóptero, de lancha. Então, eu preferia apostar hoje, eu estou convicto de que o melhor é a ação civil. Doutor, deixa eu contribuir nesse assunto. Primeiro, cumprimentar aqui algumas pessoas que chegaram recentemente, a vereadora, a doutora Janaína Pascoal, de forma muito especial aqui a senadora Tereza Cristina. Senadora, uma honra ter a senhora aqui conosco. Aqui em São Paulo, doutor Abrão, nós elaboramos uma política pública, regulamentamos, na verdade, a lei de lavagem de dinheiro, que é uma lei de 98, uma lei federal, regulamentamos criando um programa chamado Recupera SP. Esse programa, depois do trânsito em julgado, pode reverter o recurso do crime organizado para um fundo específico da Secretaria de Segurança Pública. Esse decreto o governador Tarcísio assinou em setembro, outubro do ano passado, começou a operar em novembro. De lá para cá nós temos 69 milhões de reais que já foram revertidos, tirados do crime organizado, da lavagem. E aí o Ministério Público, de forma inteligente, que a lei de lavagem de dinheiro fala que os órgãos do sistema de justiça criminal podem receber. O Ministério Público veio conversar e a gente entrou num acordo, 30% vai para o Ministério Público, que é o nosso grande parceiro aqui no combate ao crime organizado, 70% para a Secretaria de Segurança Pública. Nós investimos 30 milhões de reais no DIPOL, no Laboratório de Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil, do qual o doutor Arthur é o chefe da polícia, e identificamos, centralizamos todos os inquéritos do interior, tem que passar, tem que informar para o DIPOL, que tem ferramentas, software, inteligência, policiais especializados para fazer esses levantamentos e essas análises. Identificamos de janeiro de 23, na nossa gestão até hoje, 21,4 bilhões de reais em inquéritos de lavagem de dinheiro. E para aprimorar o decreto que já tinha sido assinado, quando o Ministério Público fez parte, nós trouxemos os acordos de não persecução penal para dentro do Recupera. Só na última operação aí que envolveu o escândalo de desvio de dinheiro, ICMS da Fast Shop, a ANPP está girando em torno de 100 milhões de reais para assinar o acordo. Então já vai ter mais 70 milhões de reais. Agora o que é interessante, fazendo o link com a fala do doutor Dani Salles, uma pena que a doutora Janaína Pascoal não acompanhou as considerações a respeito das nossas cortes supremas, do viés ideológico do Poder Judiciário, principalmente em Brasília, mas que acaba culminando até com o trabalho que o senador Jorge Sey fez, identificando mais de 9 mil HCs, né, pelo STJ, enfim. Mas, concluindo aqui a
a questão do Recupera SP, para nós foi muito impactante, porque uma das condenadas que assinou, aliás, foi condenada no TJSP em segunda instância, por lavagem de dinheiro, foi a esposa do Marcola. Então, além de capturar 479 mil reais em dinheiro numa conta corrente dela, ela foi condenada por lavagem de dinheiro. Uma casa no condomínio Alphaville avaliada em 3,5 milhões de reais vai para leilão. E é muito simbólico para a gente, não pelo valor, 3,5 milhões mais 479 mil. Nós estamos tirando o dinheiro da esposa do maior líder da facção, o maior do PCC, tirando dinheiro dela para comprar fuzil, para comprar armamento. E a estimativa nossa é que isso possa girar aqui em São Paulo, lamentavelmente, mas é uma realidade, cerca de R$1 bilhão para o Fundo da Secretaria de Segurança Pública, vai nos tornar autossuficiente nesse processo. Eu sei que é difícil, porque poucos setores da imprensa divulgaram isso, mas está fazendo. Agora, isso, concordo muito com vocês, não pode ser algo pessoalíssimo, nem enquanto eu estou aqui, daqui a pouco vem um outro governador, sai o Tarcísio, decreto, cancela esse decreto, anula, muda. Isso tem que entrar no ordenamento jurídico brasileiro, todas as polícias e estados têm que fazer isso, que eu concordo que é um caminho a ser perseguido. Gente, eu acho que é isso, né, Paulo? Deixa eu só pedir um favor. Professora Janaína Pascoal, me perdoa, a senhora como um monstro penalista do direito penal, do processo penal, desculpa as nossas escorregadas aqui, eu falei com o coração. Eu posso ter sacrificado algum princípio de direito penal. Cristiane, você devia ter me avisado. A senhora tinha que andar com um letreiro, que a senhora Janaína Pascoal chegando, que eu tinha, meu governador, prazer revê-lo. Então a senhora desculpa aí qualquer coisa, mas falar de direito penal na frente da senhora, agora que. Ainda bem que eu soube agora, porque eu já dei a tremedeira posteriori. É bom? Desculpa a brincadeira. Terminamos então, uma salva de palmas, gente, a esse painel sobre os desafios da segurança pública. Rio de Janeiro, Goiás, São Paulo também. Ontem, eu só quero finalizar com essa frase, ontem a gente falou, eu falei, né, acabei falando aqui no painel que nunca se ouviu tanto sobre crime organizado, PCC, pelo menos no jornalismo lá da Jovem Pan, onde eu frequento. E há uma guerra informacional hoje, que a gente sabe. Há uma guerra de, enfim, de narrativas, de falas, e é sempre importante a gente estar do lado da verdade e se aprofundar em temas como esses. Muito obrigada, gente. Foi maravilhoso o painel de hoje, todos os de ontem, desde o início desse evento. Obrigada.